Olá, boa noite, a paz do Senhor, me perdoem pelo atraso, tá sem som, a Natália está me falando agora, ainda continua sem som? Consegue me ouvir? Sem som? Tá saindo? Ok, pessoal, me digam aí por gentileza se vocês estão conseguindo me ouvir direito, se estão conseguindo me ver. Novamente, me perdoem pelo atraso, porque eu ia utilizar pelo computador, não vou nem explicar, tem todo um sistema para eu poder conseguir fazer a transmissão pelo computador. Só que o site que faz a transmissão, que sempre foi gratuito, que é um Instafeed, quando eu fui entrar agora para gerar o broadcast para poder fazer a transmissão, ele começou a cobrar, e aí não daria tempo nem de eu me cadastrar para poder fazer esse pagamento e conseguir fazer essa transmissão pelo computador. Eu lamento porque eu gosto de fazer essa transmissão com um PowerPoint. Eu acho que fica muito mais, acho que fica mais didático, fica mais visível, porque essa nossa distância já não nos favorece. Mas, infelizmente, vai ter que ser dessa maneira mesmo. Então, vamos seguindo aqui pelo celular, que é como vocês estão acostumados. Eu convido inicialmente os irmãos a fecharem os seus olhos e fazer um rápido momento de oração para nós iniciarmos essa reunião, então. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. Estamos chegando ao final do dia, todos em segurança, debaixo da tua proteção, e a ti nós devemos tudo, Pai. Tudo que nós temos recebido, toda a tua proteção. Nós reconhecemos, Deus, que é o Senhor quem cuida de nós. Obrigado porque apesar de toda essa loucura que tem passado o mundo, apesar de toda essa turbulência, essas dificuldades que nós temos vivido, o Senhor tem nos sustentado como família, o Senhor nos tem sustentado como igreja, e nós gostaríamos de nesse momento parar um pouco, reservar essa hora para estar na tua presença, para aprender um pouco do Senhor, e lhe pedimos que através do teu Santo Espírito o Senhor fale conosco, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor nos ajude dando discernimento do Espírito e que a Tua Palavra possa ser colocada em nossos corações e que ela possa gerar transformação, que ela possa gerar mudança e que nós possamos ter sempre uma visão espiritual, que os nossos olhos não fiquem cegos com as coisas desta terra, com a filosofia desse mundo, mas que nós sejamos cada vez mais cheios do Teu Santo Espírito. Abre a nossa mente e que todos aqueles que estiverem ouvindo essa mensagem, seja agora ou a mensagem gravada, que eles possam ser alcançados pelo Senhor. Que assim o Senhor possa fazer a sua transformação a partir da sua igreja, que nós possamos ser usados como instrumentos de honra em Tuas mãos para levar a Tua Palavra para todos aqueles que ainda não Te conhecem. No nome do Seu Filho Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor e já Te agradecemos. Amém. Então vamos passar aqui para o nosso momento de louvor. Vamos ficar só com um som, porque estou pelo celular, eu espero que vocês consigam ouvir. Vamos aqui fazer um teste, qualquer coisa, se não conseguirem, eu tento de alguma outra maneira. Ou majestade pra nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse
ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Amém. Glória a Deus. Essa música é da Igreja Presbiteriana, é um grupo chamado Ipalfa, Isaías 53. Esse grupo é muito interessante para quem não conhece, porque eles costumam fazer louvor exatamente com a letra da Bíblia. Então, nada mais bíblico do que um louvor que se faz com a própria palavra de Deus. Então, quem gosta, aproveita e dá uma entrada depois no YouTube, conhece o trabalho desse pessoal da Presbiteriana. Se eu não me engano é do Mato Grosso do Sul. Se eu não me engano, essa Presbiteriana, se não for do Mato Grosso do Sul, de São Paulo. Mas geralmente eles têm essas músicas, 53, Colossenses 5, aí eles fazem com as letras, é sempre muito bom. Vamos então iniciar. A mensagem de hoje, ela vai sair um pouquinho daquela... Me desculpe aí, gente, eu não tenho o tripé aqui, tá bom? E esse negócio de isolamento, de pandemia, eu não tenho saído de casa, só quando é realmente necessário. Estou precisando comprar esse tripé, então eu estou com uma gambiarra aqui para o meu celular ficar parado. Se eventualmente der uma balançada ou até cair, tenha um pouquinho de paciência comigo, por favor, que eu volto a colocar aqui na posição correta. Então eu vou sair um pouco daquela linha que nós estávamos seguindo juntos, porque na madrugada, não foi na madrugada, foi na noite de sábado, do sábado passado, antes já de terminar o dia, na terça eu já estávamos nos preparando para dormir, e como de costume, eu fui fazer a última leitura, fui fazer uma última oração, e eu estava seguindo uma leitura lá pelo Novo Testamento, que eu gosto de seguir sempre uma linha cronológica, é a minha forma de ler, e de repente Deus me incomodou para ir lá para Isaías. Às vezes acontece, a gente muda e tudo, mesmo que esteja seguindo um ritmo de leitura, e Deus me incomodou para ir para Isaías, e eu fui direto, eu não fiquei folheando Isaías, eu fui direto em Isaías capítulo 24. E na hora que eu li a primeira vez Isaías 24, naquela noite, no sábado passado, eu fiquei perturbado no meu espírito, não perturbado no sentido de angustiado, mas eu fiquei de certa forma chocado, que ali eu estava enxergando uma descrição do que está acontecendo exatamente hoje no mundo. E eu fiquei sem entender se
se o que estava acontecendo ali, se Deus estava falando comigo sobre a real situação atual, ou se aquilo era alguma coisa da minha cabeça. Eu fiquei perplexo na hora que eu li o capítulo. E eu confesso para vocês que eu devo ter lido umas 5 ou 6 vezes o capítulo inteiro, uma vez atrás da outra, e orando, e falando: Senhor, será que isso daqui é coisa da minha cabeça? Não é possível. Eu vim direto aqui para Isaías 24, eu não estava pensando no livro de Isaías, eu ia ler outra coisa, eu não estava pensando em nada disso. E de repente eu sou dirigido direto aqui para esse capítulo, e bate tudo, parece que Deus está falando exatamente do que está acontecendo. E eu li diversas vezes, eu fui dormir até mais tarde do que eu queria, e fui ler em outras versões, mudei versão, e para ver se não, deve ter alguma coisa aqui que não enquadra no contexto atual. E eu não encontrei nada de Isaías 24 que não conseguisse ser enquadrado. Parece que aquele capítulo foi escrito para os dias de hoje. Nós vamos abordar então essa questão. Eu até acho que eu mandei uma mensagem para o pastor Zé Filho, deve ter sido 00:30, 1h, e aí eu comentei com ele sobre que Deus estava falando comigo. Eu ainda falei: pastor, ora aí também, porque eu não gosto de falar que Deus falou alguma coisa e ser da minha cabeça, ser do homem e tal. Enfim, então vamos falar sobre isso um pouco, mas eu não vou começar exatamente em Isaías 24. Eu gostaria que nós contextualizássemos o tema. Então eu peço para vocês abrirem no livro de Colossenses, capítulo 3, nós vamos fazer a primeira leitura lá, os versículos 5 e 6 do livro de Colossenses. Então, deixem aberto em Colossenses. Eu não vou fazer muitas citações para vocês não terem que ficar correndo de um lado para o outro da Bíblia. Eu não sei se vão ser muitas, na verdade eu acho que eu vou fazer, deixa eu ver aqui, 3, 4, 5 citações além de Isaías 24. Então, acho que dá para vocês irem me acompanhando rápido aí. Infelizmente, repito, não consegui utilizar hoje o PowerPoint, mas todos estamos acostumados. Vamos lá. Então, no livro de Colossenses, capítulo 3, versos 5 e 6, diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, o que está sendo dito aqui em Colossenses 3 é que determinado comportamento humano atrai para a terra a ira de Deus. E é impressionante como nós, como seres humanos e como povo de Deus aqui, falando não só, porque se a gente for falar do mundo, ninguém tem noção de nada de Deus. O ser humano, ele anda totalmente decaído, nós sabemos exatamente como que isso funciona, mas então eu acho que fica mais cabível falar de nós como igreja, e me impressiona perceber como nós como igreja, nós temos uma tendência de relativizar as coisas e procurar uma explicação para tudo na ciência. De repente, tudo no mundo, tudo na nossa história como civilização, como país, como estado, como município, como um agregado de pessoas, de repente parece que tudo encontra uma explicação na ciência, tudo encontra uma explicação à luz da lógica humana, e nós temos cada vez mais nos distanciado dessa realidade, dessa visão de que nada mudou e que Deus está no controle de tudo e que não acontece absolutamente nada sem a permissão de Deus. A Bíblia é clara ao dizer que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus saiba. E não cai uma folha de uma árvore lá no meio da floresta amazônica sem que Deus consinta com isso, sem que Deus permita. A verdade é que tudo o que aconteceu na Terra, desde a criação do homem, desde a criação do ser humano, aconteceu com a permissão de Deus. Isso não significa de maneira alguma que Deus tenha prazer no mal, ou que Deus em algum momento tenha desejado o mal. Muito pelo contrário.
tudo que acontece, tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo e tudo que vier a acontecer enquanto essa terra existir, irá resultar em um único ponto: na glorificação de Deus, na exaltação do nome de Jesus Cristo. Todas as coisas vão convergir ao longo da história para a exaltação do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. A salvação de Deus, ela se expressa ao longo da história. E a nossa realidade humana decaída e por conta dos nossos pecados, ela também vem se manifestando. E no final de tudo, tudo vai acabar convergindo para a glória de Deus. Seja através da sua justiça, seja através da sua salvação. Mas o fato é que nada, absolutamente nada aconteceu, acontece, acontecerá sem que Deus permita. Se nós pensarmos em Hebreus 11, eu não tinha nem pensado em colocar, não precisa nem abrir, é só para a gente meditar um pouco no contexto do que eu estou falando, mas se nós olharmos para Hebreus 11, versículo 1, o que está escrito lá? Que a fé é a certeza das coisas que se esperam. E tem uma segunda parte que eu acho tão interessante, que muitas vezes a gente cita essa segunda parte do versículo 1 de Hebreus 11 e não para contextualizar, porque a segunda parte diz assim: então, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E é a prova daquilo que não se vê. Então, na hora que Hebreus 11, 1 fala que a fé é a prova daquilo que não se vê, provar vem do verbo atestar, de forma matemática, de forma empírica. Então, quando nós nos apoiamos exclusivamente na ciência, nós estamos falando que não acreditamos em Deus. Porque Deus está falando que a prova de que Deus existe, a prova de que nós cremos em Cristo, o que Deus fez por nós, que nós cremos na validade das Escrituras, é a certeza daquilo que nós não vemos. Então Deus exige algo de nós que não é a ciência. A ciência, quando consegue provar alguma coisa, ela nada mais consegue do que constatar o óbvio do que Deus faz, de algum atributo de Deus, das leis da física, as leis matemáticas, as leis da química, a biologia. Quando nós, seres humanos, conseguimos comprovar, catalogar cientificamente alguma coisa, alguma reação, alguma coisa que aconteça na Terra, nada mais nós estamos fazendo do que, como formiguinhas, conseguindo perceber uma pequeníssima parte da inteligência e da magnitude colossal do nosso Deus. Então a ciência não nos leva a Deus. Na verdade, a ciência apenas consegue, quando muito, provar um pedacinho da existência de Deus, da manifestação de Deus no nosso mundo. Mas Deus, ele não exige a ciência, ele exige a fé. Ele fala aqui, de novo, em Hebreus 11:1, que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. É a prova daquilo que nós não vemos. A certeza das coisas que nós esperamos é a prova daquilo que nós não vemos. Então, quando nós estamos diante de certas condições da nossa vida, de forma individual, mas também de forma coletiva, como povo, como humanidade, nós não temos que procurar a resposta nos homens, na inteligência humana. Nós temos que procurar a resposta em Deus, porque nada acontece sem que Deus permita. E aí alguém pode falar assim, e eu estou falando da pandemia, tá, pessoal, para deixar bem claro. Eu estou falando da pandemia. Alguém pode pensar assim, não, mas existem provas que essa doença ela surgiu na China, que ela começou ali em uma determinada região, e talvez em função dos hábitos alimentares daquele povo, ou não, ou talvez tenha sido algum material biológico que escapou, porque essas indústrias farmacêuticas chinesas não possuem um nível de segurança tão alto como no resto do mundo. Enfim, não importa. A Bíblia diz, em certo momento, que Nabucodonosor foi usado como ferramenta nas mãos de Deus. Deus fala, Nabucodonosor, meu servo. Ele não estava declarando que Nabucodonosor estivesse cheio do Espírito Santo, que iria ser salvo.
Mas Deus estava dizendo que ele estava usando um homem ímpio para desenvolver, para alcançar um determinado resultado. Então, como que veio esse vírus? Isso não importa. Se alguém criou, se foi algo espontâneo da natureza, se foi uma contaminação animal, ser humano, isso não importa para nós. O que importa é que nós consigamos entender o que nós estamos vivendo à luz da Bíblia. E o que eu estou querendo chamar a atenção, a partir de Colossenses 3, é que Deus está dizendo que determinados comportamentos humanos serão punidos. Isso não é novidade para nós. Isso não é... E essa visão não é específica de um comportamento individual sendo punido. Deus pune individualmente, mas Deus pune coletivamente. Quais situações vêm à mente de vocês quando nós pensamos em um agir de Deus movido pela ira por conta do pecado? Quem que pode escrever aqui? Manda por mensagem, vamos ver. O que vem à cabeça de vocês? Citem pelo menos 2 exemplos, os mais fáceis de se lembrar, em que Deus olha para a terra, se indigna com o comportamento humano e pesa sua mão, não sobre 1, 2 ou 5 pessoas, mas sobre toda uma coletividade. Quem pode escrever aqui no chat? Eu peço de propósito para vocês se movimentarem um pouco, participarem também. Ninguém? É que eu acho que demora um pouco, deve ter um delay do momento que eu falo, do momento que vocês ouvem, então eu vou esperar um pouquinho. Eu acredito que deva levar algum tempo. Seca sim. Mas vamos pensar em dois momentos, 2 tragédias que ocorreram no mundo que foram de magnitude assim realmente impressionante. E aí, pessoal, Sapucaí, a gente vai conversar sobre isso. Mas na história, pessoal, ninguém consegue. Tsunamis, ok. Mas e o maior? E o dilúvio? Ninguém se lembrou do dilúvio? Por que Deus mandou o dilúvio? Por que Deus poupou apenas Noé e a sua família? Qual foi o motivo do dilúvio? O dilúvio veio sobre a terra porque os homens haviam se tornado excessivamente maus. Foi uma manifestação clássica da ira de Deus. Peste bubônica, ok, também vale a referência, o pessoal falou da seca, acho que é Alessandra, fogo em Sodoma e Gomorra, vou fazer referência também a Sodoma e Gomorra, ótimo. Gente, me desculpem, aí eu não consigo ver a foto de vocês aqui, minha visão já não é tão boa, eu só vejo Vaurilene, eu acho que é isso. A Vaurilene falou de Noé e as pragas, citou as 2 separadas, né? Então o dilúvio e as pragas do Egito. O pastor José Filho colocou aqui Romanos 1,18. Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Ótimo. Dona Ila, pastor, ele colocou aqui Salmo 7,11, ótimo. Então, todos esses exemplos que vocês deram são excelentes, Vamos pensar nos 3 principais aqui que vocês citaram, então. Dilúvio, depois vocês falaram de Sodoma e Gomorra e falaram das pragas no Egito. As pragas que Deus derramou sobre o Egito. Por que aquilo aconteceu? Aqueles fatos se deram por um único motivo, pela maldade humana. Os seres humanos, de forma coletiva, praticando o que era mal, praticando o que era perverso, atraíram para si, atraíram para o mundo, para o local em que eles viviam, a ira de Deus, o peso da mão do Senhor, de diversas maneiras. No dilúvio, através de água. Em Sodoma e Gomorra, muito provavelmente através de fogo literalmente caindo do céu. Talvez meteoros, a Bíblia não relata porque não é importante para nós sabermos exatamente como foi isso, mas foi algo extremamente rápido e fulminante, e no Egito um pouco mais demorado,
do que Sodoma e Gomorra através de diversas pragas, punindo severamente aquele povo por conta do seu comportamento. Então, não é novo para nós, não é algo porque a gente fica, poxa, será? Não, mas será que Deus vai permitir? Não, Deus já fez isso diversas vezes. Deus já consentiu, já pesou a sua mão. E mais, e Deus registrou na Bíblia que vai acontecer ainda várias outras vezes. Só no livro de Apocalipse nós temos uma descrição assombrosa do que vai acontecer com a terra nos seus dias finais. As pestes, as pragas que serão desenvolvidas aqui na terra, que serão jogadas. E temos vários outros exemplos, como vocês citaram, peste bubônica, em vários outros momentos. Na própria história mais antiga da Bíblia, quando a arca de Deus estava com os filisteus, vocês sabem que aqueles filisteus viviam constantemente se contaminando em pecado, não havia qualquer temor a Deus, e Deus então jogou uma doença sobre aquele povo. Toda a cidade dos filisteus que estivesse com a arca era assolada por doença, até que eles devolveram a arca para Israel. Então Deus pesa sim a mão. E parece que com o passar do tempo nós perdemos essa noção, essa capacidade de acreditar que Deus pode se irar a ponto de derramar alguma coisa sobre a terra, a ponto de literalmente castigar o mundo por conta da sua maldade. Então aqui em Colossenses 3, a Bíblia está sendo bastante enfática e muito clara com relação a isso, especialmente no versículo 6 de Colossenses 3, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E já que falamos de Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis capítulo 18, aqui eu acho que eu posso falar mais rápido, que todo mundo vai chegar rápido lá. Então Gênesis capítulo 18, versículos 20 e 21, diz o seguinte: Deus, em teofania, aparecendo para o servo dele, ele chega e diz o seguinte: disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. É evidente que Deus ele não estava indo até Sodoma e Gomorra para descobrir se de fato acontecia o que ele achava que estava acontecendo. O que Deus estava falando ali é o seguinte: olha, quando a iniquidade se torna insuportável, eu peso a minha mão sobre os homens. Só que para ficar mais visível, porque alguém naquela época poderia pensar, não, mas é que Deus está no céu e ele não está compreendendo exatamente o que está acontecendo aqui na terra. Então ele diz assim, olha, vou descer e vou verificar, porque se de fato for isso, então a minha punição virá sobre os homens. A verdade é que Deus não precisa se locomover para saber o que está acontecendo. Deus é onisciente, é onipresente. Foi só uma forma de expressão para que nós conseguíssemos compreender. Mas o que nós estamos vendo aqui é que Deus está falando que o clamor de Sodoma e Gomorra chegou até ele. Não era um clamor de adoração, não era um clamor de oração, não era um clamor de arrependimento, como aconteceu em Nínive, depois que Jonas pregou. Era um clamor do pecado. Eram os gritos das festas pecaminosas. Eram as risadas daqueles que estavam entregues a orgias e depravações das mais diversas. Isso chega à presença de Deus e não há como impedir que Deus tome conhecimento de toda a maldade humana. Então, o que Deus faz é descer até Sodoma e Gomorra e destruir aquelas duas cidades. E eu acredito que Sodoma e Gomorra talvez não tivesse um nível de perversidade maior. Isso é o que eu acredito. Talvez não tivesse um nível de perversidade maior do que existe na nossa sociedade atual. Não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Depois, um pouco mais adiante, dê uma olhada, abram aí quase que no meio da Bíblia em Salmos 94. Verifiquem o que está escrito nos versos 20 a 23. Salmo 94, 20 a 23. Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono que faz injustiças em nome da lei? Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é a minha torre segura,
O meu Deus é a rocha em que encontro refúgio. Fará cair sobre eles os seus crimes e os destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, os destruirá. E alguém pensa, mas Vitor, Deus é amor, né? E essa verdade, que não é verdade, aliás, que Deus realmente é amor, mas a forma como Deus é amor tem sido ensinada completamente errada, esse amor de Deus tem sido distorcido. Eu sempre falei, e eu vou morrer defendendo isso, que o amor de Deus atinge o seu ápice na cruz de Cristo. O amor de Deus se revela na morte de Cristo pelo pecado. Então o amor de Deus não é pelo ser humano no pecado. Deus não ama ver o ser humano pecando. Deus não acha bonitinho, fofinho, ai, tudo bem, tadinho, não sabe o que faz, é porque ele é fraco. A Bíblia não registra esse tipo de visão de Deus em momento algum. O amor de Deus se dá no momento em que ele doa a sua própria vida por seres humanos corruptos como nós. Mas o amor de Deus, ao mesmo tempo que se entrega, exige mudança de comportamento, como Deus falou para aquela mulher adúltera, através do seu filho. Mulher, cadê os teus acusadores? Não sobrou nenhum? E a mulher respondeu para Cristo, nenhum, Senhor. E Jesus disse, nem eu tampouco te condeno. Mas tem gente que lê só até aí a Bíblia. Tem gente que só chega até esse ponto e fecha a Bíblia feliz da vida. Porque pensa, então Deus não condena. Mas Jesus complementa, nem eu tampouco te condeno. E ele diz em seguida, vá e não peques mais. Há uma condição. Não volte para a vida que você tinha antes. O amor de Deus não termina na frase, nem eu tampouco te condeno. Mas o amor de Deus, ele se consolida na cruz e ele vai passar para a nossa vida, sendo derramado sobre os nossos corações, na medida em que nós aceitamos e mudamos o nosso comportamento. Então não é incompatível com a natureza amorosa de Deus a sua justiça de punir o pecado e punir com a morte, Romanos 6:23. Então aqui em Salmo 94, especialmente no último versículo do que eu citei, o 23, Deus fará cair sobre eles os seus crimes e os destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, os destruirá. Para tentar contextualizar um pouco, para que isso não fique apenas como algo, olha, o que acontecia naquela época. O que acontecia naquela época continua acontecendo hoje. O que continua acontecendo hoje? Eu estava conversando com a Ana Tércia hoje sobre um caso de uma aluna que entrou em contato comigo, relatando uma situação trágica, que eu acredito que essa moça nunca vai se recuperar. Ela me mandou uma mensagem perguntando o que poderia acontecer no caso dela, no processo dela, existe uma ação judicial, e ela falou, professor, aos 16 anos de idade eu fui estuprada. Já fazem 3 anos, e o criminoso não foi condenado até hoje, e ele está solto. Na ocasião ele havia sido preso, passou 2 dias preso e foi solto. Um tempo depois ele foi flagrado estuprando uma outra adolescente. Ele foi preso tempos depois, em flagrante, estuprando outra garota. Ela ficou sabendo disso através da delegada que estava dirigindo o inquérito dela. Ele foi preso em flagrante por estuprar outra moça. E pouco tempo depois ele já estava solto novamente. E ela falou, ele pertence à polícia militar, falou lá a que quadro ele integra, o quadro que ele integra é da polícia militar. E diz o seguinte, ele tem muita influência, a delegada já deixou isso claro para mim. Ele tem influência inclusive no judiciário. E por mais que ele cometa crimes, dificilmente ele vai ficar atrás das grades por muito tempo. Eu falei, olha, às vezes tem que ver o processo, tudo. Eu conversei sobre o aspecto jurídico com ela, mas não convém destacar isso agora para vocês. Mas a questão é, isso não é novo. Isso não é novo. O STF soltou essa semana um homem que foi preso na posse de 184 quilos de droga, sob a alegação de que os antecedentes dele não são ruins, então ele pode ficar em liberdade, não tem problema. Essa mesma corte suprema manteve a prisão recentemente de uma mulher
que havia roubado, furtado, para ser tecnicamente mais exato, porque não teve emprego de violência nem grave ameaça, alguns itens de comida dentro de um supermercado. Então, o que está acontecendo hoje não é diferente do que estava acontecendo naquela época do salmista. Quando ele fala assim, lá no verso 20, poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? O salmista está falando, Senhor, poderá um dirigente do povo, poderá um juiz, poderá um governador, poderá seja quem for, um deputado, um senador estar em aliança com o Senhor? Um trono que faz injustiças em nome da lei, baseado na lei, que se respalda na lei. Para quem não sabe, o que Hitler fez com o povo judeu foi com base na lei alemã da época. Nós estávamos naquela época no ápice do positivismo jurídico, que diz o seguinte, se está na lei, tem que cumprir. A lei naquela época não precisava ser ética, ela não precisava ser moral, bastava ter uma lei. E se a lei falasse que você poderia perseguir um determinado grupo, que você poderia tentar praticar genocídio, tudo bem, está na lei. E o que o salmista está dizendo aqui é o seguinte, um trono que faz injustiças em nome da lei, porque o fato de estar na lei não quer dizer que seja justo. Muitas vezes nós temos leis injustas. E não é diferente do que está acontecendo nos dias de hoje. E aí o versículo 21, eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Protege os que são seus, na verdade, não é isso que nós vemos? E o versículo 22, de novo, Salmo 94, mas o Senhor é a minha torre segura. Então o salmista está dizendo, eu não me abalo com as coisas que acontecem nessa terra. Eu não vou me abalar com as coisas que acontecem na política, eu não vou ficar triste com as coisas que estão acontecendo na minha sociedade. O salmista estava dizendo aquilo e vale para os nossos dias. Porque o nosso porto seguro, a nossa paz, a nossa garantia de segurança está no Senhor, não está em seres humanos corruptos. E o versículo 23, de novo, do Salmo 94, o salmista faz uma advertência. Essas pessoas que têm prevalecido em fazer o mal sobre a terra, não achem que tudo ficará por isso mesmo. De maneira que o salmista escreve o versículo 23, influenciado pelo Espírito Santo de Deus, certamente, e diz, fará cair sobre eles os seus crimes e os destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, os destruirá. E como eu disse, a justiça de Deus não é incompatível com o seu amor, especialmente porque o amor de Deus não é essa visão adocicada e colorida e fofinha que tem, lamentavelmente, sido pregada nos dias atuais. Depois a gente saímos de Gênesis, o primeiro livro, pula para o último livro da Bíblia, Apocalipse 14. Nós temos alguns anúncios do que vai acontecer. E no versículo 9 e 10, nos versículos 9 e 10 de Apocalipse 14 está escrito que e seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Tem muita gente que acha que esse símbolo da besta na mão e na testa, na mão direita ou na testa, vai ser um chip. Eu pessoalmente não acredito que será um chip. Se nós pararmos para analisar a nossa realidade social, o que significa? E o livro de Apocalipse é um livro extremamente simbólico. O que significa na testa e na mão? Na testa, a testa representa a nossa cabeça, o nosso cérebro, o núcleo dos nossos pensamentos e das nossas decisões. Então, o que significa receber o selo da besta na testa? Significa você viver e aceitar viver como o mundo vive. Significa você aceitar praticar ilicitudes e pecados dos mais diversos, muitas vezes relativizando. E quantas igrejas não têm relativizado os pecados, né? Às vezes o pastor vai ler, por exemplo, tem alguma coisa lá que está falando de homossexualismo, o pastor pula, porque vai ofender algum membro. Não pode, Deus é amor. E começa a ser tudo relativizado. E nós entramos não na lógica de Deus,
mas nós entramos na lógica secular, nós passamos a viver a cultura do mundo, nós passamos a seguir as regras do mundo. Então receber o sinal da besta, quem é a besta, senão o mal que domina sobre a terra? E se receber o seu sinal na testa, nada mais é do que viver tão pecaminosamente como o mundo vive. E muitas vezes até dentro da igreja, o que é mais assustador ainda. Viver dentro da igreja, frequentando cultos, se dizendo convertido, mas continuar a praticar os mesmos atos. E o chip na mão direita, que não é chip, é o sinal. A mão direita, ela representa, no mundo inteiro, ela simboliza o ato da concordância. Quando você concorda com alguém, você aperta a mão direita da pessoa. Você celebra uma aliança, você faz um pacto com a pessoa, você celebra um acordo com a mão direita. Significa o acordo das pessoas com este mundo decaído. Significa a ação de anuir, de consentir com o pecado, de falar, tudo bem, não tem outra forma. Esse é o único caminho. Todo mundo paga suborno. Eu vou pagar também. Se eu for parado pela polícia e estiver errado, eu pago uma propina. Todo mundo paga. Todo mundo paga. Eu também vou pagar. Ah, mentira. Todo mundo mente. A mentira é normal. Não tem por que eu me incomodar por ter mentido. Eu não preciso pedir perdão a Deus, muito menos tentar mudar. Ah, adultério é normal. Todo mundo adultera. Né? Qual é o homem que nunca adulterou? Pode ter alguém que pense assim. É normal. É normal. A marca da besta na mão direita. Eu estou celebrando alianças com o mundo e dizendo, está tudo bem. As coisas são assim. Não há por que se preocupar. Isso é natural. Isso é normal. Eu não estou querendo dizer, pessoal, que nós estamos vivendo o Apocalipse. Não é isso. Não acho que nós estejamos vivendo o Apocalipse. O que eu estou querendo dizer é que essas previsões vão acontecer. Muitas delas já aconteceram e algumas estão acontecendo. Agora, finalmente, no livro de Isaías, e agora sim, nesse capítulo que Deus me conduziu, como eu disse no sábado passado à noite, vamos meditar. E eu gostaria que vocês me dissessem se vocês encontram alguma semelhança na descrição de Isaías 24 com o que nós estamos vivendo nos dias atuais. Só antes de nós começarmos a ler, eu sei, e vocês devem saber, e quem não souber, fique sabendo agora. Isaías 24, a época não estava registrando necessariamente um fato que iria acontecer. Era uma descrição da situação do povo de Deus naquela época. O reino de Israel estava dividido em reino do norte e reino do sul. Reino do sul, Benjamim e Judá. Geralmente se nós nos referimos apenas à tribo de Judá. E as outras tribos todas no reino do norte. E o povo de Deus havia abandonado a fé, havia abandonado a comunhão com Deus, a tal ponto que Deus os entregou nas mãos dos inimigos. O cativeiro na Babilônia. O reino do norte, que depois foi tão misturado e tão destruído a ponto de ter se tornado num povo samaritano, que depois virou uma rixa eterna com os judeus do reino do sul. Mas a questão, eu não quero fazer essa abordagem histórica. O que eu quero deixar claro é que eu sei, e vocês sabem, que Isaías 24 retratou o que aconteceu naquela época. Mas a Bíblia ela não é de interpretação restrita. E o que Deus fez em um momento, muitas vezes ele repetiu em outro momento, talvez de outra forma. E é essa questão que eu quero destacar aqui. É para isso que eu quero chamar a atenção de vocês. E aliás, se nós pararmos para pensar no povo de Israel daquela época, não tinha carnaval. Os índices de criminalidade não eram tão altos quanto os índices que nós temos hoje, se pensarmos apenas no Brasil. E creio eu que o nível de pecado talvez não fosse tão alto quanto o que nós vivemos nos dias atuais. Interessantemente, aquele era um povo que buscava a Deus.
mas buscava a Deus de maneira religiosa. Eles viviam as suas vidas, as suas maneiras, e buscavam a Deus frequentemente nas sinagogas, para o adorar, para prestar culto, para oferecer sacrifício, mas estavam fazendo aquilo apenas de maneira religiosa. E Deus os puniu. O que será que Deus não faria com um povo, com a nossa sociedade atual, muito mais distante do que aquela sociedade hebraica daquela época? Então, no livro de Isaías 24, os versos 1 e 2, vamos começar com esses dois, eles começam dizendo o seguinte: vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la, arruinará a sua superfície e espalhará seus habitantes. Será o mesmo para o sacerdote e o povo, para o senhor e o servo, para a senhora e a serva, para o vendedor e o comprador, para quem toma emprestado, quem empresta e quem empresta, para o devedor e o credor. O que o profeta Isaías estava dizendo, estava registrando, na verdade, por ordem de Deus aqui em Isaías 24, é que Deus iria pesar a sua mão sobre a terra de tal maneira que iria alcançar do mais pobre ao mais rico, do mais importante ao menos importante. Reis seriam atingidos por isso, até os mais miseráveis. Tanto sacerdotes, talvez aqueles que sirvam a Deus com falsidade ou com justiça, até o ímpio. E é interessante que Isaías 24 começa a falar também de um abalo no mercado. O profeta Isaías, ele não fala à toa, ele não cita por citar, na hora que ele diz, desde o vendedor até o comprador, desde aquele que toma emprestado até aquele que empresta, desde o devedor até o credor. É interessante porque a Bíblia não tem letra inútil. E a metade do versículo 2 de Isaías 24 está insistindo por 3 vezes em falar sobre algo que iria acontecer com o mercado. E o mercado que eu estou falando aqui é com relação à economia. Ele não cita uma única vez uma relação econômica, ele não fala apenas vendedor e comprador e passa a falar de outras relações. Então o versículo 2 fala de desde o sacerdote até o povo, desde o representante espiritual de um povo até os representados, desde o líder até as suas ovelhas. E depois ele fala assim, desde o Senhor, ou seja, aquele que ocupa o mais alto posto em uma sociedade, até os servos. E depois ele fala por 3 vezes de um abalo econômico. Ele diz, tanto o vendedor quanto o comprador, tanto aquele que empresta quanto aquele que toma emprestado. Isso daqui nós podemos equiparar às instituições bancárias, que naquela época nós não tínhamos bancos como nós temos hoje, mas nós estamos falando de abalos, inclusive em relações de instituições financeiras. E depois ele fala desde o devedor até o credor, falando de contratos mais paritários entre pessoas em pé de igualdade, entre particulares. Tudo isso será abalado. Depois continua, versos 3 a 6, vamos meditar agora nesse segundo bloco. O versículo 3, tudo agora em Isaías 24. A terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Esse saqueada é porque a terra iria sofrer destruição material. O sistema econômico da terra iria sofrer um abalo tão grande que poderia falar que a terra ficaria totalmente saqueada, como se o seu tesouro, as suas riquezas, fossem reduzidas a pó. Quem falou esta palavra foi o Senhor, diz o profeta Isaías no versículo 3. E depois no versículo 4, a terra seca-se e murcha, o mundo definha e murcha, definham os nobres da terra, até mesmo aqueles que eram poderosos e ricos, vão passar por uma situação de decadência financeira. Depois do versículo 5, a terra está contaminada pelos seus habitantes. Aqui Deus está utilizando o profeta Isaías para explicar o porquê que ele iria pesar a sua mão de tal maneira sobre a terra. A terra, versículo 5, está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram as leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. E o versículo 6, por isso a maldição consome a terra, e o seu povo é culpado. Por isso os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, ao ponto de sobrarem pouquíssimos. Quando Deus fala que o seu povo estava sendo consumido pelo fogo, não caiu fogo em Israel naquela época.
Quando o povo de Israel, seja o reino do norte, seja o reino do sul, foi espalhado por ataques de governos vizinhos, não houve fogo sobre Israel, assim como não está ocorrendo fogo hoje. Esse fogo, na Bíblia, representa destruição. A palavra fogo aqui no original significa haverá destruição, e haverá uma destruição grandiosa. Então, na hora que ele diz, os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, o profeta Isaías está dizendo, haverá uma destruição como vocês não esperavam. Vocês não eram capazes de imaginar a destruição que sobreviria sobre a terra, ao ponto de sobrarem pouquíssimos. Na hora que fala ao ponto de sobrarem pouquíssimos, o profeta está dizendo, muitas vidas serão ceifadas. Haverá um espírito de mortandade rondando a terra, de maneira que ao final do peso da mão de Deus sobre essa terra, milhares e milhares e talvez milhões de vidas terão sido tiradas de sobre a terra. E aqui o profeta Isaías não está dizendo que as vidas tiradas serão apenas as vidas daqueles que estavam em pecados. O Isaías não está fazendo essa diferenciação. Isaías não está falando, olha, quem não for grandemente abalado, esse não estava em pecado, e quem foi grandemente abalado, esse estava em pecado. O profeta Isaías não está fazendo essa diferença. Aliás, quando Deus pesava a mão sobre Israel, até mesmo os seus santos sofriam as consequências, porque estavam no meio do povo. Depois dos versos 7 a 10, vamos fazer uma outra leitura agora desse bloco, dos versos 7 a 10 de Isaías 24. Versículo 7. O vinho novo vai-se, e a videira murcha. Todos os que se divertiam, gemem. Aqueles que estavam em alegria sobre a face da terra, muito provavelmente na alegria do pecado, hoje estão gemendo de dor. E o versículo 8. O som festivo dos tamborins foi silenciado. O barulho dos que se alegram parou. A harpa cheia de júbilo está muda. Interessante porque até mesmo a maior festa simbólica do pecado que nós temos no Brasil, nem mesmo ela conseguiu prevalecer. O carnaval foi barrado em todos os cantos do Brasil. Pelo menos o carnaval formal. E certamente aqueles que participaram dessas festas de forma oculta, de forma clandestina, certamente pagaram ou vão pagar pelo que fizeram. E é interessante porque as festas pararam, os bares lotados, cheios de pessoas embriagadas e gritando e fazendo chocarrices, silenciaram. A Sapucaí emudeceu lá em São Paulo. O sambódromo do Rio de Janeiro se calou. Versículo 8. O som festivo dos tamborins foi silenciado. O barulho dos que se alegram parou. A harpa cheia de júbilo está muda. Isaías estava se referindo aos instrumentos que eram utilizados para fazer música naquela época. Obviamente não são os mesmos que os de hoje. O versículo 9 diz, já não bebem vinho entoando canções. A bebida fermentada é amarga para os que a bebem. Aqueles que bebiam para se entregar ao pecado e à depravação nos dias atuais, a grande maioria, se estiver bebendo, está bebendo para provavelmente afundar, tentar esquecer do terror e da desgraça que se lhes abateu. Talvez aquele que bebia para cometer pecados em 2019, hoje esteja bebendo com o dinheiro da sua rescisão trabalhista para tentar esquecer a desgraça em que se encontra. O versículo 10 diz, a cidade vã está em ruínas, a entrada de cada casa está fechada. Alguma semelhança com o que nós estamos vivendo hoje. A cidade vã está em ruínas, a sua economia está absolutamente quebrada. Depois, o próximo bloco de Isaías 24, versículos 11 a 14. Nas ruas clamam por vinho, toda a alegria chegou ao fim, toda a celebração foi eliminada da terra. Nenhuma festa pode ser feita. Comemorações estão proibidas. Acabou a alegria. Seja a alegria daqueles que se alegravam em meio ao pecado ou qualquer outra. O verso 12, a cidade foi deixada em ruínas.
sua porta feita em pedaços. De novo, curiosamente o salmista insiste no abalo da economia. Desde o versículo 1, o profeta volta a utilizar referências ao abalo econômico da cidade. Versículo 13, assim será na terra, entre as nações. E aqui, quando eu li diversas vezes esse capítulo no sábado à noite e eu fiquei com meu espírito perturbado, eu falava, Senhor, será que esse capítulo não se aplica? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Isso daqui não se aplica realmente apenas, não é uma narração histórica do que aconteceu naquela época. E Deus me chamou a atenção para esse trecho do versículo 13. Assim será na terra, entre as nações. E Deus está dizendo, isso não foi específico de um povo, isso ocorrerá entre todas as nações. Continua o versículo 13, como quando se usa a vara na oliveira, ou se buscam os restos das uvas após a colheita. O profeta Isaías estava dizendo que a situação do mundo se tornaria tão grave, que as pessoas, em meio à miséria, iriam buscar pelo talvez o resto que tenha sobrado em algum local. E muitos iriam viver de catando o que sobrou, de catar os restos, de pegar as sobras, se é que elas vão existir em algum momento. Isso é que significa se usa a vara na oliveira ou se buscam os restos das uvas. Porque já não se alcança mais os frutos daquela oliveira que estava cheia. Eu preciso bater com um pedaço de pau para que, talvez, na esperança, algum fruto tenha sobrado em algum momento, em algum local dessa árvore. Os restos das uvas após as colheitas, isso representa uma situação de miséria que acontecia naquela época. Após a colheita de uvas, o dono da propriedade permitia que pessoas miseráveis entrassem lá para conseguirem recolher alguma uva que eventualmente tivesse sobrado. Era um ato de piedade. Pessoas passando fome, então o dono da colheita falava, agora que eu já fiz a colheita, agora que eu já recolhi tudo, agora que as minhas vinhas só estão entre galhos e folhas, eu vou permitir que algumas pessoas passando fome entrem e vejam se conseguem encontrar algo que sobrou. Novamente, fazendo menção a um abalo econômico. Os restos das uvas após as colheitas. O que é que sobra de uva após as colheitas? Em meio a uma videira, não sobra nada. Talvez uma ou outra uva que ninguém tenha visto. E o verso 14, erguem as vozes, cantam de alegria, desde o ocidente, aclamam a majestade do Senhor. E eu confesso que esse versículo 14 e o próximo 15 me deixou com uma forte dúvida. Depois o verso 15 diz assim, deem glória, pois, ao Senhor no Oriente, e nas ilhas do mar exaltem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Versículo 16, desde os confins da terra ouvimos cantarem, glória seja dada ao justo, mas eu disse, que desgraça! Que desgraça! Ai de mim! Os traidores traem, os traidores agem traiçoeiramente. E esses versos 14 e 15, de certa forma explicados pelo versículo 16, eu confesso que me geraram uma certa confusão quando eu fiz essas leituras no sábado à noite. E eu perguntei e orei diversas vezes ao Senhor, Senhor, 14 e 15, significa que há um remanescente do teu povo clamando ao Senhor em meio à terra? E a conclusão que eu cheguei no versículo 16 é que não é essa a referência que Deus está fazendo. É que muitos daqueles que dizem servir a Deus, na verdade, servem a si mesmos e servem às riquezas desse mundo. Estão traindo a aliança que fizeram com Deus. E muitos se perguntam por que isso está acontecendo. Se existe tanta igreja clamando e tantas pessoas buscando a Deus com clamores sucessivos. E o versículo 16, o profeta Isaías clama e geme, dizendo, ele fala assim, mas eu disse, que desgraça, ai de mim, diz o profeta Isaías, os traidores traem, os traidores agem traiçoeiramente. Quem é o traidor, senão aquele em que você confia e age contrariamente à sua promessa? Uma mulher com quem eu não me relacione não pode me trair, porque eu jamais fiz aliança com ela para que ela me traia. Eu fiz aliança apenas com a minha esposa e a minha esposa comigo. Quando o profeta diz, os traidores traem,
traiçoeiramente eles traem. Ele está falando de pessoas que possuem uma aliança e que estão agindo contra essa aliança, de maneira que se torna inútil o povo clamar ao Senhor se os seus atos são diferentes desse clamor. Certa vez, não nesse momento, o profeta Isaías, logo após a morte do rei Uzias, ele tem uma imagem poderosa, colossal de Deus. E ele fala para Deus: ai de mim, Senhor, porque eu sou um homem de lábios impuros e que vivo em meio a um povo de lábios impuros. É por isso que aqui de novo nós vemos essa tendência do profeta Isaías responder dessa maneira quando ele se depara com a presença de Deus em meio a um povo que vive no pecado, apesar de declarar que serve a Deus. É por isso que Isaías diz assim: mas eu disse, que desgraça, ai de mim. Essa expressão era uma expressão que o profeta Isaías costumava utilizar. Os traidores traem, os traidores agem traiçoeiramente. E depois o versículo 17, pavor, cova e laço o aguardam, ó habitantes da terra. Isso é terrível. Isso é terrível. Essa palavra de Deus, para aqueles que habitam a terra, não poderia ser pior. Mas Deus está dando um decreto: pavor, cova e laço. 3 pesos da sua mão sobre a terra. O versículo 18 diz: quem fugir ao grito de terror cairá na cova, quem sair da cova será pego no laço. Abertas estão as comportas dos céus, tremem os alicerces da terra. E é interessante porque a ciência está em desespero. Quantos e quantos cientistas empenhados, alguns virando noites, virando madrugadas a fio em busca de uma solução e não encontram. Simplesmente não encontram. Alguns países que já aplicaram vacinas de dose única estão declarando que vão voltar a aplicar naqueles que já foram vacinados as mesmas vacinas de dose única, porque não estão surtindo efeito. Qual explicação a gente encontra? Qual explicação nós podemos encontrar? Aqueles que são da área da medicina, se puder, por favor, me expliquem. Qual doença é capaz de causar tantos efeitos quanto essa? Eu gostaria muito que alguém me explicasse isso, porque eu, pessoalmente, eu não sei. Até onde eu sei, algumas doenças são capazes de causar estragos incríveis no corpo de um ser humano, mas são pontuais. São estragos específicos, são efeitos específicos. Essa doença, a cada dia que passa, eles encontram novos efeitos, novas consequências. É uma doença de magnitude que, ao que tudo indica, é incalculável. O que pode justificar isso? O que pode explicar o que está acontecendo com o nosso planeta? Esses dias eu estava ouvindo um especialista falando que eles já diagnosticaram que muitas das pessoas que pegarem Covid e após passar pela fase da infecção e passar por aqueles 15, 20 dias, muitas vão desenvolver transtornos psiquiátricos. O que explica isso? Que tipo de vírus é esse? Que mata, que depois que a pessoa teoricamente se recuperou, consegue gerar de tempos em tempos mofo no pulmão da pessoa que teoricamente já estava recuperada, que alcança pessoas que tinham uma vida de atletismo, uma vida de como que eu posso falar, de educação física regular, praticava exercícios físicos regularmente, após ser recuperada da doença, não consegue mais voltar a praticar exercícios aeróbicos. E os médicos não conseguem explicar. O vírus já não está, teoricamente, no seu sangue. Perderam o fôlego. O pulmão volta a ser atacado de tempos em tempos. Pessoas com crises psicológicas, não por conta do lockdown, também por conta do lockdown, mas comprovadamente algumas como efeitos colaterais pós-Covid. O que explica isso? A Bíblia explica. A Bíblia explica. Pavor, cova e laço o aguardam, ó habitantes da terra. Versículo 18. Quem fugir ao grito de terror cairá na cova. Quem sair da cova será pego no laço. Abertas estão as comportas do céu.
tremem os alicerces da terra. Quando Deus fala que vai fazer tremer os alicerces da terra, Ele está dizendo que não há forças na terra capazes de segurar as consequências da sua ação. Você pode unir os maiores cientistas do planeta. Você pode utilizar toda a ciência. Ainda assim, o peso da mão de Deus vai fazer com que os pilares da terra tremam e sejam balançados e sejam comprometidos. Não há ciência, não há técnica que consiga reduzir, que consiga reter o peso da mão de Deus. Versículo 18 está dizendo que muitos morrerão. Esse é o significado da palavra cova. Covas estão abertas. Muitos não serão contaminados, mas serão dominados pelo medo, pelo pavor. Por isso o versículo 17 fala, pavor e cova. Alguns cairão na cova, outros passarão esse período dominados, totalmente dominados pelo medo, pelo pavor. E o versículo 17 ainda diz, laço o aguardam. Laço o aguardam, ó habitantes da terra. E o versículo 18 volta a falar em laço, porque ele diz assim, quem sair da cova será pego no laço. Quantas pessoas foram parar na UTI por conta desse vírus? E saíram da UTI, mas saíram com sequelas graves. Será que é isso que significa? Ainda que tenham escapado porque chegaram à beira da cova. E até hoje eu tenho visto cada vez mais médicos na linha de frente dando reportagens dizendo o seguinte, se chegar na UTI, não há mais o que fazer. É uma roleta russa. A gente vai continuar medicando, vai continuar tratando, mas já não há mais certeza de nada. Se chegar nessa fase e nós não conseguirmos reverter o quadro do paciente a ponto dele precisar ser entubado e ficar em uma UTI, aí é questão de roleta russa. Essas pessoas entubadas na UTI por conta desse vírus, a grande maioria, é como se já estivesse na cova. E a Bíblia está dizendo que alguns sairão, mas alguns desses que saírem serão atingidos pelo laço. Quem sair da cova será pego no laço, com sequelas terríveis. E eu volto a dizer, eu não acredito que quem foi contaminado é porque está em pecado e quem não foi é porque não está em pecado. Deus não me falou isso. E eu não acredito nisso. Eu não tenho explicação para tudo. Depois, nos versículos 19 a 21 diz, a terra foi despedaçada, está destruída, totalmente abalada. Lembre-se que o mesmo capítulo 24 disse que isso iria acontecer entre todas as nações. E o versículo 20, a terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa de sua rebelião, que cai para nunca mais se levantar. Versículo 21, naquele dia o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo na terra. O versículo 20, quando ele diz que nunca mais, essa expressão no original, nunca mais, jamais, ela não significa o que significa para nós em português, tá? Só para esclarecer. Não quer dizer que nunca mais a terra vai se recuperar. Às vezes a Bíblia fala que Deus jamais iria tirar o peso da sua mão, mas é porque essa expressão no original significa por muito e muito tempo. Então, por muito tempo, essa situação vai perdurar. Da mesma forma, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, ou o Espírito de Deus tem ciúme de nós, depois em outras oportunidades a gente pode trazer até a expressão no original mesmo e comparar aqui para ver a interpretação que muitas vezes quando vem para o português não tem jeito, acaba ficando assim mesmo. Mas a gente tem que entender então, no versículo 20, quando diz a culpa, ou pela culpa de sua rebelião, ela cai para nunca mais se levantar, o que significa é que isso iria durar por um bom tempo. E o versículo 21, naquele dia, de novo, repetindo, naquele dia o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo na terra. Quando fala em cima nos céus, há uma referência a uma batalha espiritual. Significa que ao mesmo tempo em que está ocorrendo uma punição na terra, está ocorrendo uma punição espiritual. Principalmente com os poderes das trevas. E aqui nós temos que tirar essa visão de que o diabo e o inferno conseguem fazer frente a Deus. Quando a Bíblia fala isso,
A Bíblia está falando simplesmente que Deus é soberano, que Deus é totalmente poderoso e que eventualmente Deus pesa muito mais a sua mão, inclusive sobre o inferno e as forças infernais. Depois, e aqui então está falando de um castigo que está acontecendo no mundo espiritual, porque obviamente o inferno está envolvido com esse estado de decadência moral da terra, mas o mesmo peso está ocorrendo aqui na terra e está atingindo inclusive pessoas poderosas, por isso que fala no versículo 21, reis embaixo na terra. E para finalizar, o versículo 24 diz, os versículos 22 e 23 dizem: eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. Alguma coincidência com o que está acontecendo com a gente? Na hora que diz o versículo 22, eles não são apenas os reis debaixo do céu, os reis que estão sobre a terra, mas todos os habitantes da terra, porque o capítulo 24 ele está fazendo sempre menção aos habitantes da terra. Então aqui no versículo 22 é como se fosse essa expressão, nós poderíamos substituir. Os habitantes da terra serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra. Ficarão reclusos, sem poder sair de onde estão, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. Fica a critério de cada um analisar e pedir direcionamento a Deus se realmente há alguma semelhança do que está acontecendo nos dias atuais com o que está descrito aqui no capítulo 24 de Isaías. Ao meu ver, faz todo sentido. E o versículo 23 diz: a lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes. O versículo 23, a primeira metade, e continua falando dessa desgraça que vai abater a terra. E a segunda metade, já a metade final do versículo 23, traz o anúncio da vitória de Deus e do seu povo eleito. Então a primeira metade, na hora que diz a lua ficará humilhada e o sol envergonhado, está dizendo que esse peso sobre a terra vai ocorrer durante a noite e durante o dia. A noite já não é mais alegre, por isso que fala a lua ficará humilhada, porque as alegrias que existiam durante a noite e durante a madrugada se tornaram em humilhação e silêncio e choro e pavor e medo. Isso que significa dizer a lua ficará humilhada. E na hora que diz o sol envergonhado, diz que mesmo a alegria que os homens tinham durante o dia, também essa será colocada por terra. Tanto o que acontecia de noite, quanto os momentos de alegria durante o dia, serão apanhados pelo peso da mão de Deus. E aí então finaliza o versículo dizendo: o Senhor dos exércitos. Quando fala em Senhor dos exércitos, a Bíblia está falando de um contexto em que Deus aparece como um general. Está falando de um contexto de guerra, um contexto de luta. Então aqui não fala, por exemplo, que fazendo a expressão a Jeová Rafá, mas está fazendo uma menção ao Senhor que vence todas as guerras. Nós estamos falando de um momento de conflito espiritual. Então a Bíblia utiliza essa expressão, o Senhor dos exércitos. Pois o Senhor dos exércitos, nós estamos falando de um momento de guerra espiritual, reinará no Monte Sião. Então a Bíblia está dizendo, Deus sempre vence. E no final das contas, o Senhor estará reinando em Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes. Deus, no final, sempre prevalece. A punição do mundo vai ocorrer. E ao final, aqueles que estiverem de pé testemunharão a prevalência de Deus e o povo de Deus na presença do seu Senhor, o adorando por toda a eternidade. É isso que significa glorioso na presença dos seus líderes. Então, eu gostaria de encerrar com a última passagem em Êxodo 12, trazendo aqui à memória o que aconteceu lá no Egito, e vocês citaram isso no início da pregação, vocês falaram aí das pragas no Egito,
Eu sei que eu passei do tempo aqui, a minha esposa está puxando minha orelha, mas é porque hoje não deu, tá? Eu sempre prometo que eu vou tentar fechar e cravado em 1 hora, mas é que hoje realmente não deu. Então, só para nós meditarmos, o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer? Se realmente for isso, eu posso estar errado, mas se realmente for isso, se realmente nós estivermos vivendo uma nova ação de Deus, como descrita no capítulo 24 de Isaías, se realmente for isso, não há o que ser feito. Não tem como barrar a ação de Deus. Deus é soberano. Mas qual que deve ser o nosso comportamento? Eu creio que o nosso comportamento tem que ser exatamente o comportamento dos hebreus no Egito, na noite em que Deus mandou o espírito da morte passar por aquele local. Deus determina que o seu povo pegasse um cordeiro sem mancha, sem defeito, um cordeiro macho, e pegasse o seu sangue e passasse nos umbrais das portas das suas casas. Interessantemente, naquela época, o povo hebreu também estava recolhido em suas casas. A ordem de Deus é que ninguém saísse de casa. Eu não estou aqui querendo utilizar aquele jargão, fica em casa, tá? Até porque eu mesmo já perdi a paciência com aquilo lá, apesar de eu obedecer e continuar em casa. Né? Mas infelizmente quem tem que trabalhar não dá para ficar em casa. Não é isso que eu estou falando, tá, gente? Eu não estou usando aqui hashtag fica em casa. O que eu estou querendo dizer é que, semelhantemente, aquele povo, por um motivo ou outro, querendo ou não, eles tiveram que ficar dentro de casa naquela noite, naquela madrugada. E uma noite, uma madrugada, ela tem também um sentido simbólico para nós na Bíblia. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então essa noite pode significar muitos dias, sim. Pode significar um período de treva. No Egito foi só uma noite mesmo. Mas a Bíblia muitas vezes utiliza essa expressão, vamos utilizá-la também. Então, quando Deus fala, não saiam de casa naquela noite, permaneçam reunidos em família, e passem o sangue do cordeiro que foi morto nos umbrais da porta. Porque o meu espírito, ao passar pelas ruas, vendo este sangue, passará por cima da casa e não entrará nela. Há uma promessa de Deus de que Ele vai proteger o seu povo. Eu não estou querendo dizer com isso que se você for crente de verdade, você não pode pegar Covid. Pelo amor de Deus. Cristãos verdadeiros podem sim pegar, já pegaram e infelizmente alguns ainda vão pegar. Eu espero que quem não pegou continue sem pegar. Aqui em casa, graças a Deus, ninguém pegou. Espero que ninguém pegue. Mas eu não vou ser leviano de utilizar isso como termômetro de santidade. A Bíblia não está dizendo isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que o nosso papel como cristãos é permanecer em espírito de oração. Mas não só em espírito de oração, mas permanecer vigilantes em relação às nossas ações, em relação aos nossos atos. Nós temos que nos vigiar para que a gente não caia, para que a gente permaneça na presença de Deus, porque certamente esse choro, essa tribulação podem durar um bom tempo, uma noite longa, mas certamente a alegria virá ao amanhecer. E com fé em Deus, todos nós estaremos aqui reunidos quando tudo isso passar para glorificar o nome de Deus. Seja quando estivermos em tempos de paz, seja quando nós passarmos por momentos de tribulação, porque a terra sempre vai passar. E nós estamos aqui, estamos sujeitos a vivenciar todas essas coisas. Então eu encerro por aqui, vamos finalizando. Eu espero que eu não consegui, me perdoem, tá? Por conta do tempo, se eu fosse... Eu gostaria muito de ler todas as mensagens que vocês enviaram, mas eu não consigo. Infelizmente eu não consigo nem salvar aqui essas mensagens. Gostaria de ler. O pastor José Filho colocou assim, vamos fazer uma vigília, se existe algo que me prende à noite, toda é a palavra. E eu concordo. Se podem promover aí, eu estou à disposição. Tá, pessoal? Só tem alguns dias que eu não posso porque eu dou aula à noite, mas vamos marcar assim, eu estou dentro, se eu puder, se não estiver trabalhando, podem contar também com a minha presença, é sempre um prazer, viu, pastor? Então, meus amigos, eu espero que essa palavra tenha sido bem-vinda para todos vocês. Repito, eu não estou aqui dando uma profecia categórica. A experiência que eu tive, como eu disse no sábado passado, foi de que esse capítulo, essa passagem de Isaías 24, está efetivamente sendo
implantada, está efetivamente ocorrendo na terra nos dias atuais. Fica aí a cargo de cada um de vocês julgar, orar, analisar, e mesmo que eventualmente alguém discorde, né? Vitor, eu não concordo, acho que não é isso, tudo bem, mas eu acredito que pelo menos nós podemos tirar essa conclusão, esse chamado para que nós vigiemos os nossos passos, e cada vez mais nós temos nos aproximado do fim dos tempos e nós temos que vigiar por nós, vigiar pelos nossos familiares e pela igreja, porque nós temos responsabilidade não só com a nossa caminhada, mas com o testemunho que nós damos para todos aqueles que nos enxergam, todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, eu encerro dessa maneira, convidando vocês a fecharem os olhos para fazer essa oração final. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por mais esse momento, por essa reunião, e nós te pedimos que a sua palavra fique conosco, que a sua palavra fique em nossos corações, não pela nossa capacidade, mas porque o Senhor a colocou em nós, e que ela não volte vazia para o Senhor, mas que ela gere frutos, frutos de arrependimento, fruto de mudança de vida, que ela possa gerar frutos para que nós alcancemos, sejamos usados para alcançar outras vidas que estejam ao nosso redor, ainda que nesse momento de crise que nós estamos vivendo, que o Senhor possa nos dar estratégias para pregar a Tua palavra para aqueles que não Te conhecem, e para que mesmo nessa situação nós possamos ser uma influência no mundo, nós possamos ser sal da terra e gerar mudança na vida das outras pessoas, salvando almas que estão perdidas e estão caminhando para longe do Senhor. Fica conosco, Senhor, fica com o Teu povo, fica com a nossa igreja e a Tua igreja espalhada por essa terra. Abençoa essa noite, seja uma noite de paz. E aqueles que eventualmente estão enfermos, aqueles do Teu povo que estiverem passando por uma luta de enfermidade, inclusive por conta dessa praga que tem assolado o mundo, nós te pedimos que, se houver alguém nessa situação, que o Senhor visite nesse momento, que o Teu Espírito esteja com essas pessoas e que o Senhor possa ungir cada uma dessas pessoas enfermas com o Teu bálsamo que cura, com o Teu bálsamo restaurador, que essas pessoas possam retomar as suas saúdes e possam testemunhar acerca da Sua bondade e da Sua misericórdia. É assim que nós oramos ao Senhor e já te agradecemos no nome de Seu Filho Jesus Cristo. Amém. E que a paz, o amor e a misericórdia do nosso Deus e as santas consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vocês, desde agora e por toda a eternidade. Fiquem com Deus e até a próxima. Um grande abraço.